Olá, estamos começando mais um programa Saúde e Espiritualidade, uma realização da Associação Médico Espírita do Pará, em parceria com o Jardim das Oliveiras. Estamos dando início a mais um programa Saúde e Espiritualidade. Estamos entrando, as pessoas estão entrando, muito bem. Teremos hoje uma figura ilustre, uma presença encantadora, que é o Dr. Carlos Roberto de Souza Oliveira. O Dr. Carlos é médico com especialização em anestesiologia e pós-graduação em acupuntura e medicina do trabalho. Ele é fundador e presidente da AME de Campina Grande. Ele é o segundo secretário e membro do Departamento de Bioética da AME, da Associação Médico Espírita do Brasil. Hoje o Dr. Carlos Roberto vai abordar um tema muito interessante, que vale a pena uma reflexão profunda de todos nós, que é a questão do transplante de órgãos, da doação de órgãos. Então, vamos ficar atentos para o conteúdo que a gente vai debater hoje e vai conversar com o nosso querido Dr. Carlos Roberto, mais conhecido como Beto, carinhosamente. Eu estou aguardando ele entrar aqui para puxá-lo para a nossa live. Boa noite, Vera. Boa noite, Sandra. Doutor Haroldo. Todos aí já se conectando. E eu estou aguardando o nosso ilustre convidado. Boa noite, Fabiola. Vamos ver se o doutor Carlos Roberto entra. Vamos aguardar um pouco para ver se ele está com alguma dificuldade de entrar. Qualquer dificuldade, começaremos novamente para a gente não perder muito tempo. Stephanie, Camila, todos entrando para participar da nossa live. Opa, entrou o nosso querido palestrante, convidado de hoje. Vamos buscar aqui, ver se eu consigo captar o doutor Carlos Roberto Beto para os mais chegados. Camila Machado entrando. Oi, Fábio, Muito tudo bem? bem, tudo bom, querido? Opa, tudo jóia, tudo na paz, deu certo, né? Deu certo, que bom lhe receber aqui na nossa live, nesse projeto da Certo. Associação Médico Espírita do Pará. Maravilha, coisa boa. Que bom, querido, que bom. A gente já fez sua apresentação, já Certo, comentamos o tema que a gente vai levar hoje. Eu queria só certo. lembrar aos colegas que já estão seguindo aí, que nos estão acompanhando, que eu vou fechar aqui os comentários e aí eu peço para as perguntas serem realizadas na interrogação que tem no andar inferior aqui do Instagram, tá? Tem uma interrogação do lado dos comentários. Aí, por favor, coloquem as perguntas aí, que durante o nosso bate-papo eu vou lendo e a gente vai, no final dele, trazer as perguntas, desativando aqui os comentários. Pronto. Muito bem, muito bem. Querido, é um prazer, Ok, como lhe falei, lhe receber aqui. Esse programa aí de saúde e espiritualidade já está rolando há 2 meses. Então, tivemos maravilha. figuras ilustres aí da nossa AME Brasil, da nossa Associação Médico Espírita do Brasil, e com temas muito interessantes. Hoje, mais uma vez, um tema que eu acho de suma importância, um tema denso, né, mas eu acho que vale a pena a reflexão. E vamos conversar então sobre doação e transplante de órgãos sob o ponto de vista que é um pouco diferente do que é abordado em via de regra, né, na academia e nos ambientes sociais, que é o ponto de vista Certo, espiritual, né, que a gente, com o corpo doutrinário do Espiritismo, temos possibilidades aí de descortinar essa realidade
de um outro lugar, né? Perfeito. Então, o que que você vai trazer para a gente hoje, para o nosso bate-papo, querido? Boa noite, Fábio. Boa noite, queridos amigos e irmãos da AME Pará e que estejam nos ouvindo. Nós vamos iniciar esse nosso bate-papo começando da seguinte forma. Quando a gente fala sobre a doação de órgãos e transplantes, nós temos que considerar inicialmente que é uma via de mão dupla, né? Tem aspectos relacionados ao doador e aspectos relacionados ao receptor, certo? Então, nós vamos tentar inicialmente levar algumas considerações, porque inicialmente com relação ao doador, né? Depois, no final, a gente fala um pouquinho sobre os receptores. Praticamente hoje se doa tudo do corpo. Então, doa tudo. De pele, córnea, coração, qualquer órgão, do mais simples ao mais complexo, ele hoje é doado, tá certo? Então, o que é que acontece? A gente tem os doadores, que são os 4 tipos de doadores que a gente possa considerar, são os doadores de doação de órgãos de animais, que é os xenofobos, né? Xenotransplantes, doadores intervivos, doadores cadáveres e os doadores transgênicos. Então, o doador intervivo, não existe celeuma alguma sobre ética, nem moral, nem, digamos assim, os aspectos espirituais vão existir, mas, pelo menos do ponto de vista ético, esteja resolvido. E dos aspectos espirituais existem, mas são mínimos, porque quando diz assim, vou fazer uma doação intervivo, então quem está doando está manifestando o desejo de fazer aquele ato por amor, de doar aquele órgão, para alguém que já existe uma estreita relação de afinidade, de compatibilidade, tudo isso. Os grandes dilemas existem nos doadores cadáveres. Então, praticamente tudo que nós vamos discutir aqui estarão relacionados especificamente à doação de órgãos envolvendo a doação de cadáver, né? Então, dentro Beto, dessa... deixa eu só fazer uma intervenção. Há a possibilidade de colocar um pouco mais de luz para iluminar seu rosto? Veja aí se Isso. melhorou. Melhorou? Melhorou. Porque estava Eu um pouco. tenho um plano B aqui de luz aqui para... Porque estava um pouco escuro. Talvez tenha estourado lá atrás e seu rosto estava escuro. Certo. Vamos ver se melhorou mais um pouco, né? Pronto, vamos ver se assim melhorou mais um pouco. Melhorou um pouquinho, legal. Melhorou, né? Pronto. Então nós vamos considerar a doação, os aspectos relacionados aos doadores cadáveres, certo? Então, as grandes barreiras que existem dentro do processo de doação de órgãos é rejeição, infecção, comercialização, escassez de órgão, e captação, mas principalmente desinformação. A desinformação faz com que as pessoas realmente não compreendam bem e tenham medo de tirar os seus órgãos quando estejam vivos, né? A gente sabe que quando você, para que seu órgão seja retirado de um cadáver, você tem que ser diagnosticado com morte encefálica. Se você não tem um diagnóstico preciso de morte encefálica, os seus órgãos não serão retirados. Então tem que ter o diagnóstico preciso e a autorização dos familiares, ou então uma pré-autorização sua que você possa deixar por escrito antes de caso essa situação aconteça. Os critérios estabelecidos pela resolução 1480 do Conselho Federal de Medicina, eles são seguros, porque através de diversos exames, eles determinam que só existe morte encefálica quando há ausência de função no tronco cerebral. E a gente fazendo o link dessa informação com a questão do centro cerebral, nós podemos pegar 2 falas, uma de André Luiz e outra do Espírito Joana de Anjos. André Luiz diz que é no tronco cerebral onde estão, ou seja, especificamente na fossa romboidal, que ele chama lá em Evolução em 2000, fossa romboidal, o tronco cerebral, ali é o último ponto de inserção do espírito. É ali onde está ligado o centro cerebral, ou seja, através de onde nasce o cordão de prata que a gente conhece. E Joana de Anjos fala que o seguinte, que enquanto houver atividade do tronco cerebral,
o espírito ainda estará ligado ao seu corpo. Então, desta forma, nós podemos concluir que os exames que determinem a ausência de função do tronco cerebral, o espírito já partiu e, nesse caso, não há necessidade, praticamente, ali só tem o corpo mantendo a sua função, certo? Então, esse pensamento e essa interpretação, ela está lá na questão 156 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler para vocês. Kardec perguntou o seguinte: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Veja bem, olha como a pergunta, Kardec fez, imagina isso, uma pergunta feita em meados do século XIX, naquela época, a visão futurista que Kardec tinha, quer dizer, já vendo você a possibilidade de que a alma já esteja partido do corpo após o desencarne, e o espírito e o corpo físico está funcionando. Quer dizer, é uma coisa fantástica essa visão futurista de Kardec. Quando, em meados do século XIX, a doação de órgão e transplante era uma coisa que era pouco, talvez nem cogitada. E os espíritos disseram o seguinte: olha, na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo, ou seja, já deixou a vida orgânica. O primeiro ponto dessa resposta. O segundo aspecto dessa resposta, o espírito diz o seguinte: o corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não necessita da alma. Então, olha só essa resposta magistral dos espíritos. Quer dizer, lá naquela época, 160, 770 anos atrás, ele já dizia o seguinte: há situações em que a alma já partiu, mas o corpo físico pode ficar funcionando. Quer dizer, e isso quer dizer, quando vier descobrir técnicas novas e drogas que permitam isso, então você está protegendo o corpo para uma futura utilização. Mas vamos ver que o Dr. Bezerra de Menezes fala sobre a questão e sobre isso aí. Então, a gente fecha com essa questão 156 do Livro dos Espíritos, de dizer o seguinte: existe a situação clínica em que já houve a desencarnação, o espírito já partiu, e o corpo está funcionando porque o coração está bombeando sangue. Para isso não precisa da alma. Porque uma coisa a gente tem que entender: para que a gente faça a doação, a captação de um órgão, de um doador cadáver, entre aspas, para o doador vivo, aquele órgão tem que estar funcionando, ele tem que ser preservado. Se depois que o coração para, praticamente pouquíssimas horas, pouquíssimos órgãos vão ainda suportar isso aí. Então não adianta fazer transplante de um órgão que não presta. Existem todos os critérios e os órgãos têm que ser preservados. Então o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Entrevistas, de 1964, quando Chico Xavier foi entrevistado lá no programa da Rede Tupi, fizeram uma pergunta sobre a questão dos transplantes. E o Dr. Bezerra disse o seguinte: a ciência médica aperfeiçoará os processos da chamada ressuscitação cardiopulmonar externa. Através de massagens mais aperfeiçoadas e equipamento elétrico seguro para a defesa do doador. Então, veja bem, Dr. Bezerra já dizia em 64 que iriam ter as massagens, ressuscitação cardiopulmonar, desfibrilador, eletrocardiograma, para poder o quê? Para defender o doador desse processo e fazer com que os órgãos funcionem. Feito esse trabalho de defensiva, o eletroencefalograma assinará o silêncio cerebral ocorrido com a desencarnação. Então, veja bem, o eletroencefalograma ele vai ser necessário para mostrar a desencarnação, mas é importante os equipamentos elétricos e as massagens cardíacas externas para manter o coração bombeando sangue, para manter o corpo funcionando, como os espíritos disseram em 1857, na pergunta 156. E é interessante observar que 4 anos depois, em 1968, foi quando a Sociedade Americana de Cardiologia estabeleceu os critérios para a ressuscitação cardiopulmonar, que até hoje ainda são estabelecidos a partir disso daí, certo?
Então, nesse mesmo livro, Entrevistas, nós vamos agora entrar em alguns aspectos espirituais, o que é que a doutrina espírita tem a nos dizer com relação a isso. Perguntaram para Chico Xavier o que é que ele achava dos transplantes, né? E Chico respondeu da seguinte forma: olha, o transplante de órgãos é um problema da ciência muito legítimo. Deve ser levado adiante. É muito natural doar os órgãos prestantes a companheiros necessitados deles, que possam utilizá-los com proveito. Não é contrário às leis naturais, porque beneficia. Então, essa pergunta, ela já dá fecha a opinião da doutrina espírita a respeito da doação de órgãos. Certo? Porque é o seguinte, diz assim, primeiro, é um problema da ciência. Então, a ciência que vai estudar os aspectos relacionados, principalmente os relacionados à rejeição. E os transplantes só tiveram um grande avanço quando descobriram os medicamentos que poderiam imunossuprimir o receptor para aceitar aquele órgão transplantado. Então, o Chico diz, tem que continuar. A ciência tem que continuar investigando isso aí. E ele diz, coisa natural, eu vou doar algo que eu não... doar os órgãos prestantes. O que é, vamos entender essa palavra. O que é órgãos prestantes? Os órgãos que sejam viáveis. Por isso que é necessário que o coração continue batendo. Certo? Porque as pessoas podem imaginar que enquanto o coração está batendo, a pessoa não está morta. Mas, fazendo parênteses, o diagnóstico de morte ele foi evoluindo com o próprio progresso da ciência. Então, uma certa época, você dizia que você só morria quando o coração parava de bater. Mas a gente sabe que hoje o diagnóstico de morte é de morte encefálica, não é morte cerebral. Morte cerebral é a ausência de funções do encéfalo apenas. E morte, ou melhor, dos dois lobos cerebrais. E morte encefálica é a ausência de funcionamento do cérebro, do tronco encefálico e do cerebelo, que são as três estruturas encefálicas. Então, e Chico fecha no final dizendo, não é contrário às leis da natureza, porque beneficia. Então, está aí a chave dos espíritos, é estimular a questão do transplante, porque promove o benefício para outras pessoas. Emmanuel fala a mesma coisa quando perguntaram para ele também no livro Plantão de Respostas, Pinga Fogo também, o programa que antecedeu o de entrevistas. O que a doutrina espírita pode falar a respeito de doação de órgãos, sabendo-se que o desligamento total do espírito pode às vezes ocorrer em até 24 horas, e que, para a medicina, o tempo é muito importante para a eficácia dos transplantes. O espiritismo é contra ou a favor do transplante? Aí Emmanuel respondeu, o benefício, obviamente o benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Então, veja bem, novamente colocando o benefício como ponto-chave para que você doe os seus órgãos. Então, esse benefício vai ser gerado não somente para o espírito que está recebendo, mas também para o que está doando. Aí Emmanuel amplia a resposta dizendo o seguinte, mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. Então, olha só, para que ocorra uma retirada de órgãos desprovida de qualquer processo doloroso, é preciso que já tenha ocorrido a desencarnação, a total separação da alma do corpo físico. Mas o que é que os espíritos dizem? Que mesmo que isso não tenha acontecido, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir essas impressões que são penosas ou sofrimento. Porque você pode perguntar, existe dor? Existe algum sofrimento para o espírito na retirada do órgão? Pode existir. Mas em que situação pode existir? Quem responde isso é André Luiz, nessa mesma pergunta da entrevista. A pergunta foi o seguinte, o que pensar da situação do doador de órgãos no momento da morte, uma vez que seu instrumento físico se viu despojado de parte importante? Olha, vamos atentar para a resposta de André Luiz para a gente comparar com aquela de Emmanuel, que é importante a gente entender esse processo. Ele diz o seguinte, excetuando-se
determinados casos por mortes em acidentes e outros casos excepcionais em que a criatura necessita daquela provação, ou seja, o sofrimento intenso no momento da morte, esta, de um modo geral, não traz dor alguma. Então, gente, só vai passar por algum processo doloroso durante a retirada de um órgão algum espírito que necessite passar por essa provação. Se no seu mapa karma, no seu planejamento de vida, não está incluso essa provação, então você não vai sentir nada. E mesmo que aí, vamos considerar o seguinte, tudo bem, está no meu mapa de provação e eu vou sentir a dor. Aí a gente volta para a resposta de Emmanuel. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimento nos doadores. Tá certo? São os anestesistas espirituais. Né? Anestesistas espirituais. Nós vamos citar daqui a pouco 2 casos que a gente vai entender isso do ponto de vista prático. Então, gente, a gente não tem por que ter medo de doar. O que a gente tem que se preocupar é o que eu coloco aqui, que está lá no livro O Céu e o Inferno, naquela parte que fala da transição, que eu recomendo depois vocês estudarem, que ali envolve os aspectos íntimos da separação da matéria e do espírito, tá certo? Então, veja bem, o que é que a gente tem que se preocupar? Porque a dor que o espírito sente, nem sempre é uma dor aquela sensação de dor física, mas é também uma dor moral. Em algumas situações pode ser a sensação física, mas porque o perispírito não tem estrutura física. Mas ele sente aquela repercussão que localiza naquele órgão do corpo físico, certo? Então, veja bem, eu resumi aqui em 4 pontos que eu achei importantes do que Kardec coloca em relação a essa questão da dor durante o processo da separação da alma do corpo físico. Primeiro ponto, Kardec disse o seguinte, ó, o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Então, o sofrimento ele é maior ou menor de acordo com essa força de aderência, certo? Existe, a força de aderência é uma força que existe impedindo a separação do espírito da matéria. Segundo, a afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Então, quanto mais o indivíduo é apegado à matéria, maior essa força de adesão, de aderência, maior a dificuldade que existe para a separação da matéria do espírito. Terceiro, ela, ou seja, essa força de adesão, ela é quase nula da cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual. Então, quanto mais você se desprende dos apegos materiais e pessoais e começa a exercitar, do ponto de vista prático, a sua espiritualidade, essa força de aderência vai diminuindo. Chega ao ponto de ficar quase nula. Então, você não vai sentir dor alguma durante o momento da desencarnação. E, por último, Kardec diz, o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade de desligamento. Então, nós temos que nos preocupar, não é em ter medo de doar o órgão, nós temos que nos preocupar com o nosso estado moral. Porque é o nosso progresso moral que vai diminuir essa força de aderência, tá certo? Vou citar 2 casos aqui, bem específicos, para a gente entender essa questão do sofrimento e da dor, que isso é o que gera mais medo e temor das pessoas. É uma primeira mensagem de Roberto Igor, que em 1998, quando ele foi retirado do coração. Então, Roberto conta do jovem, ele conta a mensagem através de Chico. Resumi os pontos principais. Ele diz o seguinte, senti uma dor muito grande no tórax. No entanto, eles se apressaram em me auxiliar com magnetismo curativo e a dor desapareceu. Então ele diz, o pai dele, que estava presente também, já desencarnado, diz que essa dor forte que ele sentiu no tórax foi no momento da retirada do coração.
Então, ele sentiu essa dor por quê? Porque ele precisava passar por essa provação. Que como está lá na resposta de Emmanuel. Mas imediatamente aplicaram o magnetismo curativo e a dor desapareceu. O recurso que a espiritualidade tem para aliviar a dor. Segundo ponto. Logo que me confessei agradecido e satisfeito com a medida, notei que o coração e meu corpo espiritual pulsava forte e robusto. Ou seja, o pai dele esclareceu que foi a retirada do coração, que a irmã dele tinha autorizado e aquele coração ia gerar benefício intenso para outra pessoa. Aí foi quando ele aceitou e disse, eu me confessei agradecido e satisfeito. Ele foi esclarecido, entendeu-se? Quando ele manifestou esse estado mental e espírito, o coração dele, do perispírito, começou a pulsar forte e com vigor. Aí ele termina dizendo, ó, agradeça a Magali, que era a irmã dele, a praticar involuntariamente um ato que me fez mais confortado na vida maior. Ou seja, ele doou o coração de uma forma involuntária, mas gerou o benefício dele do outro lado. Aí ele conclui, se viesse a repetir-se a provação de que fui objeto, eu próprio teria pedido para que retirasse do meu corpo todas as peças que pudessem auxiliar alguém. Então, o transplante de órgão, ele tem que ser adiante porque ele promove benefício. A segunda mensagem foi de um suicida, que a gente sabe que tem o processo de separação da alma do corpo prolongado. O Raniel, ele disse o seguinte, Raniel deu um tiro no peito, foi um ferimento no peito dele, aí ele disse, graças a Deus melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia, porque ele estava do perispírito, vendo o sangue jorrar da lesão provocada e não parava. Ele diz, as preces de uma pessoa que se beneficiara com a córnea que doei no banco de olhos, se haviam transformado para mim num pequeno tampão. Então, a prece da receptora criou um tampão que estancou a hemorragia. Que, colocado sobre o meu peito, no local que o projeto atingira, fez cessar o fluxo de sangue imediatamente. Compreendi que o bem, mesmo feito involuntariamente por uma pessoa morta, é capaz de revigorar-nos as forças da existência. Então, gente, nós não temos que ter dúvida. A doação de órgão vai trazer o bem para o espírito em qualquer situação. Quer ele tenha declarado que doa, quer ele não tenha declarado e um familiar tenha doado. Quando ele chegar do outro lado, é que ele vai se conscientizar disso. Então, isso é importante saber, porque a gente não pode ter medo. Aí a gente pode perguntar, quando é que nós devemos doar? Chico Xavier, respeitando o livre-arbítrio de cada um, ele disse lá no livro Lições de Sabedoria, condições para a doação de órgãos, quando houver desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, desapego ao próprio corpo, sem desejar qualquer remuneração, sem aguardar gratidão alguma e quando a noção da posse não mais o preocupa. Então, o indivíduo tem que fazer essa pergunta para dentro de si, dizer, eu estou me enquadrando nisso aqui, eu vou doar. Porque a doação de órgão é um ato de amor, ela deve ser determinada voluntária e conscientemente, tá certo? Porque é um ato de amor. Mas nós vimos que mesmo quando a doação ela é involuntária, traz benefício para o espírito, tá certo? Então, mais alguns minutos sobre a questão do receptor, para a gente poder ter um tempinho ainda para tirar alguma dúvida. Então, a gente tem que considerar o seguinte, os principais aspectos sobre o receptor. Primeiro, é uma moratória para ele. É considerado uma moratória a pessoa que recebe um órgão. O seu planejamento de vida, ele vai desencarnar por aquele órgão que ele está recebendo, ele vai ganhar mais anos de vida. Então, aqueles mais anos de vida é uma moratória. E é importante que ele saiba valorizar esses anos de vida a mais que ele vai receber por essa moratória, porque ele também vai prestar conta disso daí. Então, a gente pode dizer, receber um órgão e adquirir mais 5, 10 ou 15 anos de vida é uma coisa boa ou ruim para o espírito? Depende do uso do seu livre-arbítrio que ele fizer nesses anos de moratória que ele vai receber. Ele tanto pode utilizar para melhora e progresso, como ele pode se comprometer mais ainda. Isso vai depender dele. Segundo, temos que considerar a questão da rejeição.
A rejeição tem a incompatibilidade perispiritual, que tem que estar presente, porque o perispírito obedece à lei de causa e efeito, ou seja, e existe a influência energética daquele órgão que está sendo transplantado. E o órgão que você está com ele não é retirado na maioria das vezes. O órgão antigo, ele está lá, ainda produzindo vibrações kármicas e para gerar um processo de rejeição no órgão que você está recebendo. Então, você faz um transplante renal, você não tira o rim, você implanta um novo rim, mas o antigo fica lá. Tá certo? Terceiro, temos que considerar a influência espiritual que existe, principalmente por rebeldia e apego ao doador. Se for retirado um órgão de um doador, retirado involuntário, e se ele não aceita, ou se for um órgão de tráfico de alguma coisa, e aquele espírito ele identifica para onde aquele órgão foi transplantado, e ele pode ficar revoltado e fazer até uma obsessão naquilo ali, prejudicando. Por quê? Porque durante os primeiros instantes que o órgão é transplantado, o órgão ele tem receptores de identidade próprios do doador, que vão ser transplantados para o receptor. André Luiz diz que depois que aquele órgão é transplantado, as células vão obedecer ao comando de um pensamento maior, que é o pensamento do espírito que está recebendo. Mas até obedecer esse comando, existe a identidade, digamos assim, de receptores do doador. E tem que haver um processo de adaptação daquele novo órgão no corpo e do perispírito, no controle da pessoa que está recebendo. E outra coisa, ainda existe a questão também da influência espiritual não má, mas a influência espiritual boa, que por afinidade vibratória e gratidão, tanto da pessoa que recebeu aquele órgão, que doou, como também de quem recebeu. E o terceiro aspecto para a gente considerar da questão do receptor é a renovação moral. Se o indivíduo não aproveitar para se renovar moralmente, quando ele recebe um órgão novo, porque a renovação moral vai diminuir esse processo de incompatibilidade, tanto biológica como espiritual, e com isso ele vai sendo merecedor desses anos a mais de vida que ele vai receber. E ele vai receber por acréscimo da misericórdia divina. Então é muito importante que o receptor se envolva no pensamento otimista, positivo, de agradecimento àquele espírito que doou o seu órgão, para adquirir simpatia, para que ele tenha simpatia, para que ele possa conversar com o seu novo órgão que está sendo transplantado, para aos poucos ir adquirindo digamos assim, o comando sobre ele, porque exatamente para que ele possa superar fazer, digamos assim, uma transição entre aqueles receptores de identidade que estão presentes em todas as células e todos os órgãos do doador para o controle do receptor, tá certo? Isso é o que Dr. Bruce Lipton fala no livro Biologia da Crença. Ele colocou aqui. Ele fala com memória psicológica e comportamental. Ele diz assim, ó, os órgãos transplantados mantêm os receptores de identidade dos doadores e aparentemente continuam absorvendo as mesmas informações. Por isso faz com que, às vezes, um espírito que doa um órgão contra a vontade dele, ele consiga identificar onde é que aquele órgão está, por uma afinidade vibratória, e iniciar um processo obsessivo. Mas aí, se você que recebe inicia um processo de agradecimento, de renovação moral, você pode fazer que nessas situações desfaça algum tipo de obsessão dessa natureza. Então, gente, eu vou parar por aqui para deixar esse espaço aberto para que temos aí mais uns 15, 20 minutos para a gente poder dialogar e trocar mais ideias, ok? Temos 25 minutos ainda, 22 por aí. Nesse último aspecto, Beto, eu acho importante, né, frisar que tão significativo, tão importante para o transplantado, para o receptor do órgão, as medicações imunossupressoras são a reforma íntima, né? É tão importante quanto, né? Porque exatamente. A reforma íntima vai possibilitar uma mensagem mental do indivíduo para esse órgão novo, diferente daquela com que ele mandava ou ele enviava, mesmo que de forma subconsciente, para o órgão que faleceu, ou o órgão que entrou em inatividade. Então,
Além disso, a possibilidade, dentro de um processo de reforma íntima, de desatar algum nó espiritual que esteja Exato. ligado com um processo obsessivo, né? Manuel Filomeno de Miranda fala muito dessa ligação obsessiva e do adoecimento específico por sintonia vibratória. Então, eu acho que é tão importante quanto os imunossupressores a reforma íntima, o olhar para dentro de si, a gratidão, os movimentos que levam o indivíduo à transcendência, né? Exatamente. Você, olha, veja bem, Fábio, pegando o gancho aí no que você está falando, o que André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, lá na página 45, sobre essa questão da memória celular. Ele diz o seguinte, olha, as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram o comportamento natural do operário mobilizado em serviço sob as ordens da inteligência. Então, o órgão, estão lá os tecidos e as células, quando ajustado no ambiente orgânico do receptor, ele vai passar a funcionar sobre o comando do pensamento de quem recebeu, a atitude psíquica. Mas, como ele ainda tem os receptores de identidade, é necessário um processo de adaptação maior ou menor de acordo com as novas atitudes do receptor. Perfeito. Perfeito. Querido, temos várias perguntas aqui. Vamos fazer algumas delas. Olha, a primeira é uma muito pertinente, da Camila Machado, porque ela pergunta por que há uma espera para a cremação e não para a doação em caso de morte encefálica. Aqui eu lembro da passagem do Emmanuel, né, indicando a 72 horas, né, como um tempo mínimo para a cremação. Obviamente, cada desencarne é um desencarne. Todos são diferentes. Não existe desencarne igual, né? O Jerônimo, o benfeitor, no livro do Obreiros da Vida Eterna, comentava isso com André Luiz, de que cada desencarne, cada morte do corpo, né? E cada desligamento do perispírito é diferente um do outro. Mas o Emmanuel traça um plano aí de 72 horas para cremação, dando aí um espaço, um intervalo para o desenlace. Isso não acontece no transplante. A pergunta da Camila foi excelente. Nesses casos, o que você poderia falar para a gente? O que nós temos que considerar é o seguinte. Primeiro, eu acho que essa resposta de Emmanuel, ela deve ter sido dada dentro de um contexto específico que fizeram, entendeu? Porque a gente não pode considerar... A gente sabe, pelo conhecimento espírita, que você acabou, que o tempo de separação da alma do corpo físico é variável. Basta você estudar esses aspectos relacionados no livro Céu e Inferno, que eu falei da passagem, e o livro Obreiros da Vida Eterna. Por exemplo, Dimas levou 24 horas para ter separação definitiva, Fábio levou 8 horas, e duas horas, né? Fábio, o outro Fábio, né? Levou 2 horas, entendeu? Já a Adelaide, o espírito dela, ela mesmo comandou o seu desencarne, e o menino que era católico, me fugiu a memória agora, não sei se o que era. Dimas, né? Não, Dimas foi que foi 24 horas o primeiro. Dimas, verdade. Não sei se era Agostinho o nome dele, acho que era Agostinho. Bem, era o que era católico. Esse que era muito apegado, né? Muito apegado, esse demorou a fazer. Então, a gente não tem como traçar. 72 horas você tem que esperar, digamos assim, para uma média. Mas pode ter espírito que se desliga em menos de 72 e outros até mais, entendeu? Então, por exemplo, você recomendar a cremação do espírito suicida, eu acho que isso aí é uma coisa impraticável, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. A gente sabe pelos livros aí, que falam sobre o tema, que às vezes demora anos para ter a separação completa da alma da matéria. Mas o seguinte, durante a doação de órgão, o que é que acontece? Tem que ter diagnóstico preciso e seguro de morte encefálica. Entendeu? Não é de morte cerebral. Então, às vezes, o espírito pode ter a morte só cerebral seria uma eutanásia, né? Porque uma eutanásia, porque a morte cerebral... Né? E esse diferente conceito da morte encefálica que pega tudo que... O problema é que esse termo ele é muito confundido na hora de se expressar. Está com morte cerebral. Morte cerebral é uma coisa e morte encefálica é outra.
Então, e para os testes que dizem para diagnóstico de morte encefálica, são testes que analisam a função do tronco cerebral. Do tronco cerebral. Que é E onde o André depois, Luiz disse que se repousa a última ligação a última do espírito. ligação, é um desencarno no centro cerebral. E Perfeito. outra coisa, então, e não tendo função do tronco cerebral, o espírito já partiu, certo? Já partiu. Existe, Chico Xavier já falou que existe muitos espíritos ainda ligados aos corpos físicos nas UTIs pelas máquinas em funcionamento. Mas certamente esses são espíritos que estão passando por essas provações ainda. Entendeu? Chegará o momento que ele vai partir. Tá certo? Tem mais uma outra pergunta? Tem mais algumas. Essa questão do desligamento é tão delicada, né? Eu estava lembrando aqui, falou do livro Obreiros da Vida Eterna, que numa passagem o André Luiz descreve uma cena, você vai lembrar, num cemitério, onde ele vê algumas pessoas, especialmente ele se detém a uma jovem, que num sofrimento atroz, porque ela desencarnada, estava ligada ao corpo ainda, obviamente uma ligação eminentemente mental, né? E sentindo ali a decomposição corporal, quer dizer, é uma situação muito delicada. Obviamente é um espírito que deve ter derrapado bastante na encarnação, ligado à matéria, não procurou transcendência, não procurou completar os seus objetivos, enfim. Bom, é porque tem os suicídios indiretos, né, nesse caso. Sim, claro. Vamos aí. Bom, a Camila Machado fez outra pergunta. É possível estar no planejamento o transplante por parte do doador que tem uma dívida com o receptor? O doador que tem uma dívida com o receptor está no planejamento. Um planejamento espiritual. Camila, assim, eu não teria como dizer com você que isso esteja no planejamento reencarnatório, isso daí não. A gente viu que a espiritualidade fala que a doação de órgão é algo bom porque promove benefícios, mas vai depender do seu livre-arbítrio, depois que você reencarna, você decidir se você quer doar seus órgãos ou não. Então, tem muitas coisas que podem estar dentro de um planejamento reencarnatório, mas estão condicionadas novas atitudes de livre-arbítrio que você vai ter quando você reencarna. Pode ser até que, para que isso pudesse acontecer, era preciso que ele soubesse do plano reencarnatório dele e do doador. Eu não acho que na espiritualidade a gente vai reencarnar sabendo o plano reencarnatório de outros espíritos. A gente vai ter acesso ao nosso e às vezes muito mal. Entendeu? Talvez você vai com saber possibilidade, sim, né? Você vai saber do seu planejamento reencarnatório. E nem completamente, vai depender do seu nível de evolução, do seu merecimento. Então, dentro do seu planejamento reencarnatório, tem lá todo o que você vai passar. E a decisão de você doar seus órgãos ou não é algo que você pode tomar depois. Isso, no meu entendimento, não existiria, digamos assim, um planejamento de que você já diz, não, eu vou reencarnar, eu vou doar meu órgão porque eu tenho uma dívida com aquela outra pessoa. Eu acredito que não. Eu acho que isso pode surgir naturalmente ao longo do reencontro dessas pessoas depois que reencarnarem. Muito bem. O doutor Haroldo Moreira, nosso querido colega aqui da AME. Conheço nosso Haroldo, grande abraço, um abraço, Haroldo. Querido. Ele, bem abrangente a abordagem do nosso colega Beto, excelente, ele manda um abraço. E grande abraço, eu falo assim, não compete aos familiares contrariar a decisão do doador em vida, né? Que é uma possibilidade que muitas vezes é aventada pela família, né? E isso aí realmente não compete e beira o absurdo, né? Quer dizer, é o que nós chamamos o testamento vital, entendeu? Claro. Eu acho assim, se você declara em vida, olha, eu sou doador de órgão, caso eu esteja numa situação de morte cerebral, eu quero que os meus órgãos sejam doados àqueles que sejam viáveis, e você deixa isso daí escrito, e o familiar não pode contrariar isso não, entendeu? Só ele pode esconder e rasgar esse papel, se ninguém tiver conhecimento, porque o grande problema é que quando você está numa situação dessa, você não pode fazer nada, né, Fábio? Você vai estar lá entubado com morte cerebral. Exatamente. Teria que algum familiar, sabendo que existe isso daí, dizer, não, ele deixou esse documento, está aqui, a vontade dele era essa. Mesmo que algum outro familiar não concorde, mas
Vamos Vamos obedecer, respeitar. respeitar a Claro. vontade dele, que foi o desejo dele. Perenelli pergunta: o mesmo se aplica para quem deseja doar o corpo para os estudos? No caso, os cadáveres nas faculdades de medicina, de saúde em geral? O mesmo processo. Primeiro, ele tem que desejar, né? Fazer isso aí. Aí ele tem que deixar isso por escrito, para que a família também respeite isso daí. Caso venha morte, eu desejo que o meu corpo seja doado para estudo e tal, tal. Só que, como a doação de um corpo é uma coisa, digamos assim, mais complexa e mais, digamos, abrangente, eu recomendo que a pessoa deixe isso por escrito, porque de repente Perfeito. acontece um pai, uma mãe, um parente, não quer, não, eu quero sepultar meu corpo, tá? Uhum. Falamos sobre cremação e o Felipe Souza trouxe uma dúvida aqui. Diante da incerteza do tempo de desligamento do espírito com o corpo, pode-se dizer que a cremação não é indicada? Já conversou um pouco, mas pode abordar o assunto. Eu poderia dizer o seguinte, que a cremação é uma situação que deve ser analisada caso a caso, entendeu? Caso a caso. E é importante, primeiro, a pessoa que talvez, antes de desencarnar, deixar dito, ó, eu quero ser cremado, entendeu? Seja um desejo da pessoa, antes de desencarnar, dizer isso para a sua família. E se os familiares têm algum discernimento e conhecimento a respeito disso, que são eles que vão tomar a decisão depois a respeito disso. Uhum. Talvez respeitar as 72 horas e não fazer a cremação com menos de 72 horas. Mas eu repito, eu acho que deve ser analisado caso a caso e a gente não deve interpretar essa resposta de Emmanuel como uma receita de bolo para todos os casos. Ele deu uma resposta que envolveria, digamos assim, a maioria dos casos de desencarnação. Perfeito. É como a gente falou no livro de Obreiros da Vida Eterna, o relato da desencarnação de Dimas, que André Luiz e Jerônimo colocam lá. Vamos usar esse caso aqui como um exemplo, porque ele é semelhante à maioria dos desencarnes das pessoas na faixa evolutiva que nós nos encontramos. Mas ele citou o de Dimas de um jeito, o de Fábio de outro, o de Adelaide de outro, e o de Cavalcante, me lembrei o nome dele agora, de outra forma, mostrando cada um de uma forma diferente. E é importante também lembrar que quando há essa ligação por imaturidade espiritual, quando há essa ligação que perpassa aí a morte do corpo físico e o desencarne do espírito não é completo no sentido de dele ainda se manter conectado com o corpo em decomposição ou em via de cremação, o sofrimento talvez seja similar, né? Porque conforme é explicado em vários textos onde esses espíritos muito ligados, ainda muito apegados ao corpo, vivem a decomposição, é uma situação absurda. E Exato. imagino que é pesar numa balança que a gente não consegue, Não talvez, medir, consegue. né? Eu sempre digo assim, Fábio, olha, nós temos que nos preocupar com a nossa reforma íntima, com a nossa evolução moral, porque nós vimos que Kardec fala lá no livro Céu e Inferno. O aspecto moral, o fator moral, é o que mais influi sobre aquela força de aderência, do desprendimento. Então, Perfeito. é o estado moral do espírito. Se você se preocupa com a sua evolução moral, e aí está implícito o quê? O cultivo da espiritualidade, o desapego à matéria, desapego às coisas materiais, às pessoas. Então, isso aí, você começa a se libertar já em vida durante o processo da desencarnação. Quando chegar o momento do último sopro, de cortar o último cordão, você já está totalmente, digamos assim, desencarnado. Leiam Obreiros da Vida Eterna e leiam a história de Fábio. É bom, Fábio, nós estamos sempre citando ele, porque É Fábio, verdade. o relato do desencarne de Fábio, ele é fantástico. Diz assim, Belíssimo, belíssimo. Fábio era um livre pensador e levou a sua vida cultivando o desapego e a espiritualidade. Ele praticamente, em menos de 24 horas, estava lúcido no plano espiritual e fazendo a prece de agradecimento. Então, por quê? Ele se antecipou a isso aí.
desse desligamento. Então, o corpo dele podia ter sido feito o que quisesse com o corpo dele, retirando o órgão, que ele não ia sentir nada. Não ia sentir nada. É isso que os espíritos dizem. A doação tem que ser voluntária, consciente, porque nós ainda somos muito apegados ainda. Nós ainda somos apegados a essa vida material, nós somos apegados ainda à sensualidade, apegados ao corpo, apegados às pessoas. E Joana de Anjos já diz, os dois principais fatores que interferem o nosso despertar luz do outro lado é o apego a coisas e apego a pessoas. Então nós temos que nos preocupar com o nosso estado moral, porque nós vamos nos desligando gradativamente disso daí. E se chegar o momento, nossos órgãos vão ser retirados e nosso espírito será muito beneficiado, porque essas duas mensagens foram dadas em 68. Olha, 64 o programa de entrevista, 68 estabelecido pelas ciências, os parâmetros científicos de ressuscitação, 68 essas duas mensagens através de Chico Xavier. A partir daí começou a se estudar mais a questão dos transplantes, primeiros transplantes, ou seja, tudo dentro do planejamento que a espiritualidade traçou para a humanidade para incentivar, primeiro, a ciência na pesquisa do transplante e, segundo, na nossa própria renovação moral em benefício de ajudar outras pessoas. E a moratória para esses espíritos. Claro. E não deixa de ser um ato de amor, né, Beto? Porque se a gente entende que o principal propulsor da evolução nossa como espíritos é o aprendizado de amar, né, o próximo, como Jesus nos ensinou, é um ato de amor muito claro, né? Por mais que seja muitas vezes compulsório, mas já é um contato com um ato de amor puro. Um ato de amor. Tem uma pergunta aqui do Dr. Fábio, mais um Fábio. Ele diz assim: reincidência de câncer no órgão doado. Qual é o entendimento espírita? Quer dizer, o indivíduo fez o transplante por motivo de um câncer e esse órgão transplantado desenvolve novamente um câncer. Do ponto de vista espiritual, é porque a matriz ainda estava no perispírito. E ele ainda não foi liberado espiritualmente das injunções kármicas. Então, é a lei de causa e efeito. Ele, veja bem, na lei de causa e efeito, o efeito foi o câncer naquele órgão. Ele ainda conseguiu aí uma moratória para conseguir um órgão novo, mas ainda não houve a liberação total. Porque não houve, não compete a gente entrar nesse campo de saber por que não houve. Mas só sei que é o seguinte, a matriz perispiritual ainda estava lá gerando estímulos para que o órgão transplantado também contraísse a mesma situação kármica. Então, daí vem a necessidade da renovação moral do indivíduo. É interessante essa compreensão da matriz adoecida ainda, a matriz perispiritual adoecida, jogando como mata-borrão no corpo físico a doença, né? Mas essa doença que a matriz adoecida está jogando, a matriz, quando a gente fala, é o perispírito, né? Perispírito, para os nossos exatamente. erros no passado. A matriz então, esse está lá. Adoecido que joga a doença no corpo físico, a doença em si é a cura para a matriz, ou seja, a cura para o nosso perispírito, para o nosso espírito. Então, essa visão que a doutrina espírita nos dá, ela é fantástica, né? Ela muda nosso paradigma ao defrontar as doenças, né? Porque a doença, muitas vezes, é a cura para aquele espírito, para aquele perispírito que há muito tempo necessita de alguma renovação, né? Agora, Fábio, dentro dessa visão que você botou, a gente tem que considerar dois aspectos. Essa neutralização, ela pode ser maior ou menor de acordo com a atitude do espírito encarnado. Por exemplo, se você aceita a doença, a repercussão no seu perispírito é de uma forma. Se você se revolta contra a doença, a repercussão é só. Então, às vezes o indivíduo ainda retorna para o plano espiritual sem ter sido liberado totalmente. Por quê? Porque ele não aceitou e se revoltou. Como diz, a revolta contra Deus. Quer dizer, a atitude mental dele ainda não consegue neutralizar isso aí. Tem mais alguma pergunta? Não amadureceu com o tratamento. Querido, a gente tem algumas perguntas, mas já está na nossa hora. Então, eu queria, antes de finalizar e dar a palavra, lembrar a todos que na próxima quinta-feira a gente vai conversar com o nosso querido Alberto Almeida aqui. Vamos fazer mais um bate-papo com o Alberto.
Não temos tema ainda, então quem quiser sugerir um tema para o bate-papo meu e do Alberto na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, pode mandar no meu inbox aqui no Instagram, tá? Que a gente vai avaliar aí o tema, porque vários temas já foram discorridos aqui, inclusive com o próprio Alberto. Então, vamos dar mais uma colher de chá aí para quem quiser ouvir o Alberto mais uma vez, nesse programa Saúde e Espiritualidade. Lembrando que temos o programa Ciência e Espiritismo, que é um programa de vídeos curtos, Beto, que estamos fazendo com muito carinho aqui, Ótimo. trazendo aspectos científicos, de artigos, de material de pesquisa, fazendo o link com a espiritualidade, com a doutrina espírita, chama Ciência e Espiritismo. Depois eu vou até lhe mandar o link para compartilhar com a turma aí de Campina Grande. Certo. E é isso. Eu queria agradecer imensamente a sua presença. Mais uma Valeu. vez foi um prazer receber essa aula É uma alegria muito nossa. clara. Muito obrigado Eu- mesmo. Em nome da AMA, em nome do Jardim das Oliveiras. Certo. Só temos a Imagina, agradecer. eu que agradeço ao carinho de vocês e toda essa oportunidade de participar. Eu queria aproveitar um minutinho final, Fábio, só para deixar dois avisos. Primeiro, é o Pode dar. seguinte, brevemente, aí na AME Pará, vocês vão receber um e-mail onde nós vamos, através do Departamento de Ensino da AME Brasil, solicitando todas as atividades que vocês realizam no campo do ensino. Aí você aproveita para sobre esse vídeo e tudo, porque nós vamos Ok. fazer um cheque, digamos assim, uma garimpagem de que todas as AMEs estão produzindo para a gente saber o que cada uma faz e recomendar o que é de melhor de cada AME para as outras, certo? Perfeito. E a outra pergunta que eu ia dizer para você é o seguinte, eu também vou formar um grupo recentemente, não esquecer, dia 12 de setembro será a data do nosso Encontrame Norte e Nordeste. Vai ser virtual, como está sendo. Uhum. 12 de setembro é o segundo sábado de setembro. Será entre as 14 e 18 horas. Para a diretoria e se preparando para isso aí, você fala. Quem é o atual presidente hoje da Ampara, Fábio? É o Jorge. É o Jorge, né? Você Isso. fala isso para o Jorge, Jorge, Fala. na live, Fala. o Beto falou, 12 de setembro, se ele não puder participar, designa uma pessoa para ser você ou outro para participar, porque a princípio são todos os presidentes ou representantes. Né? Não precisa ser só uma pessoa, Perfeito. não. Nós já fizemos o Encontrame Sul, fizemos o Sudeste e vamos fazer o Norte e Nordeste, que será nessa data, ok? Então, um grande abraço a Um todos, um beijão abraço carinhoso forte, para muita todos, viu? paz. Foi bom estar Muito aqui com obrigado. vocês. Imagina. Até mais. Boa noite a todos.